Olá, meus amigos que estão realizando o curso Espiritismo e Evangelho 2 do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje nós vamos verificar a apostila Mediunidade, que faz parte desse curso Espiritismo e Evangelho 2, tema mediunidade. Já de início na apostila, a gente já encontra uma informação bastante interessante sobre o que é mediunidade. Definir mediunidade. E a apostila nos dá a orientação conforme está, inclusive, na extraordinária obra O Consolador, na questão 382, em que Emmanuel explica para a gente que mediunidade é aquela luz que seria derramada por sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. O que Emmanuel está querendo dizer com essas palavras todas? Emmanuel simplesmente está se reportando a uma profecia que consta na Bíblia, no Antigo Testamento, o profeta Joel, em que ele diz que no final dos tempos, ou no fim dos tempos, tem muita gente que confunde fim de tempo com fim do mundo. Não é fim do mundo, não. É fim dos tempos e início de um outro tempo. Naquela época, o profeta Joel não poderia entrar em maiores detalhes sobre que fim de tempo que era esse. A partir do advento da doutrina espírita, isso já ficou um pouco mais fácil para a gente entender. Final dos tempos de mundo de expiação e prova, início do tempo de regeneração. Fim de um tempo, início de outro. Então, o que diz Joel? No fim dos tempos de mundo de regeneração, de mundo de expiação e provas, vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Está Joel, o profeta Joel, dizendo para nós que no final dos tempos do mundo de expiação e prova, quando se instalar o mundo de regeneração, portanto, todos serão médiuns, todos terão a capacidade mediúnica. Vossos filhos e filhas profetizarão. A palavra profeta vem do grego profite, que quer dizer exatamente intermediário, ou seja, médium, intermediário entre o mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Médium. Allan Kardec, de vez utilizar a palavra profeta, que estava, na época, com outros conceitos enfiados nela, inclusive profeta é aquela pessoa que adivinha o futuro. Esse era o conceito que com o passar do tempo, a palavra profeta adquiriu. Portanto, Kardec não quis usar a palavra profeta, preferiu usar de vez um termo grego, utilizar um termo latino, médium. Mas ambos, profeta e médium, quer dizer intermediários. Vossos filhos e filhas
profetizarão, serão médiuns, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. É muito interessante a gente encontrar essa informação de Joel, dizendo que os velhos sonharão sim, sonharão com o futuro, sonharão com a próxima encarnação, porque terão tanta certeza da vida espiritual que a velhice não será mais carregada de temores como é hoje, a pessoa vendo a morte se aproximar a cada dia, a decadência física. Né? No tempo em que todos forem médiums, os velhos terão a certeza de que só ficarão sem aquele corpo e terão um outro. Então Joel anuncia para nós um novo tempo, de uma nova realidade, a chamada Era do Espírito. Tempo em que, inclusive, a ciência descobrirá primeiro o perispírito, depois descobrirá o espírito, e aí a mediunidade será algo plenamente conhecido como um sentido a mais, de que todo mundo será possuidor. É exatamente isso que Emmanuel quis dizer quando, na questão 382 do livro Consolador, e que consta aqui na abertura desta apostila, quando se indaga qual é a verdadeira definição de mediunidade, ele diz que é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. No fim dos tempos, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Todos os seres humanos encarnados terão mediunidade, terão a certeza absoluta da continuidade da vida. Então, Emmanuel aponta para nós esse tempo e nos fala da missão mediúnica que, embora tenha os seus percalços, as suas lutas, ela é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção. Ou seja, as pessoas dotadas de mediunidade não é porque elas têm uma ligação com o Altíssimo, são protegidas do mais alto, etc, etc. Nada disso. Nada disso. Médium é simplesmente aquela pessoa que recebeu uma bela oportunidade de progresso e de redenção de si mesmo rumo a uma ascensão espiritual extraordinária. Todos aqueles que vêm, ou a grande maioria daqueles que vêm dotados de mediunidade, é porque receberam esta capacidade com vistas ao seu progresso em ajudando os outros. Uma médium extraordinária, reencarnada aqui no Brasil, desencarnou na década de 80, Ivone do Amaral Pereira, em que ela conta a sua história de suicida em diversas obras. Ela relata 3 encarnações em que ela comete reincidentemente o suicídio. As obras são, e vale a pena serem lidas e estudadas, O Cavaleiro de Lumière, O Drama de Bretanha e As Voragens do Pecado. São 3 obras em que esta médium, Ivone Pereira, relata 3 encarnações em que ela comete muitos equívocos.
inclusive o do suicídio. E veio nesta última encarnação, reencarnada no Brasil, porque todas as demais foram na França, na época, inclusive, do Fausto, da corte francesa. Ela reencarna no Brasil com o nome de Ivone do Amaral Pereira, com a condição de ser médium. E trabalhou a vida inteira como médium, dedicando-se aos outros e prestando um serviço e com isso se resgatando diante de tudo aquilo que ela tinha cometido até então. Então, sendo a mediunidade a luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, porém, patrimônio da alma imortal. Elemento que renova a posição moral da criatura terrena. Porque o médium ele é chamado a se manter sempre equilibrado, sempre no equilíbrio, não se permitindo sair da estação vibratória em que ele deve permanecer para não se comprometer ainda mais. Então, além de ser uma oportunidade de evolução através do trabalho aos outros, é um excelente exercício para a pessoa se manter dentro do equilíbrio. E o interessante é que Chico Xavier, indagado sobre o conceito de mediunidade, ele diz para nós que mediunidade é, na essência, afinidade e sintonia. Essas são as duas leis que funcionam em todo o universo. Tudo no universo é exatamente a afinidade que estabelece a sintonia. Mediunidade é afinidade com aquele espírito que estabelece a sintonia e aí permite o intercâmbio de pensamento entre um e outro. Não vamos entender equivocadamente o ensinamento que Chico Xavier está trazendo para nós e que consta lá do livro também O Consolador, no livro O Dom da Mediunidade, no capítulo 6 da primeira parte, em que Chico Xavier nos fala que mediunidade é afinidade e sintonia. Somente se estabelece sintonia quando há afinidade. E aí, há algumas pessoas que entendem equivocadamente e concluem que, quando o médium recebe um espírito que está obsidiado, um espírito obsessor, é porque o médium está naquela faixa de vibração. Meu amigo, não confunda auxílio com sintonia. Senão a gente teria que dizer que o médico, quando atende o seu paciente, ele tem que ter aquela doença, para ele poder compreender a doença. Não precisa. Ali ele está numa missão de socorro. E a gente ressalta isso porque há muita gente que imagina que se o médium recebe espírito obsessor, é porque ele, na lei da sintonia e da afinidade, ele tem afinidade, se sintoniza com o espírito, então o médium também é obsidiado. Não, é prestação de serviço. Nós não imaginamos o imenso exercício, trabalho que a espiritualidade tem para que determinado espírito se comunique por esse ou aquele médium numa reunião mediúnica, sanando aí as dificuldades vibracionais
fazendo com que haja uma possibilidade de se estabelecer uma equalização entre as vibrações de um e de outro, para que o médium, consiga entrar em sintonia com aquele espírito. É um trabalho de sacrifício que o médium, muitas das vezes, tem. Então, não vamos confundir o médium no trabalho de auxílio com aquele que encontra-se vinculado vibracionalmente com espíritos inferiores. E é exatamente baseado neste princípio de que mediunidade não é privilégio de pessoas bondosas ou que tenha alguma coligação com alguma coisa do astral, do divino, alguma coisa assim, é que o Divaldo Franco vem explicar para a gente, com aquela didática espetacular dele, que a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. É uma bênção de Deus, que faculta manter o contato com a vida espiritual e podemos ter a certeza da sobrevivência da vida após a morte. Mas também o equilíbrio. E aí a gente frisa essa informação que o Divaldo dá. O equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Deus não lucra em punir a ninguém. Aliás, Deus não pune nunca. Deus nos dá a oportunidade da gente resgatar os nossos erros através do serviço ao próximo. Então, mas por que tem tanta gente sofrendo? É porque chega no último estágio. Vamos imaginar o seguinte: o sujeito nota que ele está com a ferida no pé. Tem diabetes e tal, e aparece uma feridinha no pé. A primeira providência dele é botar o remedinho da vovó, é botar uma pomadinha, é botar uma coisinha, é ouvir um amigo. Como o negócio não sara, ele vai na farmácia, mas não consegue sarar, passa um mertiolate, uma coisa assim, mas também não sara, porque a causa é outra. E ele vai até que chega num momento em que ele vai ao médico, já numa situação já complicada, e o médico diz, tem que amputar o dedo do pé, porque já necrosou tudo. A mediunidade é uma das chances que Deus nos dá para a gente resgatar os débitos anteriores antes que a expiação venha. A questão é que, muitas das vezes, a gente recebe essa capacidade mediúnica, a capacidade de ser útil, a conviver com os espíritos, ter a certeza da continuidade da vida. Conviver com os espíritos, portanto, sabendo que é um espírito imortal, mas mesmo assim a pessoa mantém os mesmos costumes, os mesmos condicionamentos, os mesmos hábitos do passado, e assim a mediunidade, essa capacidade, esse sexto sentido que foi dado, não serve para nada porque a pessoa não o utiliza. Mais ou menos como aquela parábola dos talentos, em que o Senhor distribui os talentos para os seus servos, e um dos servos recebe um talento e enterra o talento. Ou seja, torna-o inútil, não produz nada com ele, não multiplica, não faz com que ele possa ser útil para si e para os outros.
inutiliza. A mediunidade é bem esse último, único talento dado, muitas das vezes. E aí, o único processo que existe para depurar a pessoa é ela passar pela situação que ela causou aos outros. Ou seja, expiação não é a primeira medida tomada por Deus. É a última. É quando não há mais o mínimo modo de tentar recuperar a pessoa. Que as chances que são dadas para ela se recuperar, na verdade, ela está se afundando cada vez mais, se comprometendo cada vez mais. E é por isso que Emmanuel Divaldo diz que é a oportunidade de servir. Isso está lá no livro Diretrizes de Segurança, que ele escreveu com o nosso bom amigo Raul Teixeira. Mediunidade é para resgatar os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. E é graças a ela, a mediunidade, que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. Porque ele passa a conviver com os espíritos o tempo todo. Ora, eu tenho um grande amigo, mora em Brasília, que ele vê espírito o tempo todo. Ele diz que é horrível. Porque às vezes ele chega num ambiente, ele entra num ambiente e o ambiente está ruim. Espiritualmente está ruim, está péssimo, e ele vê. E aí ele tem que fazer o quê? Se preservar, se manter íntegro. E esse esforço em se manter íntegro é que faz com que ele consiga fazer a caminhada dele, evolutiva e tal, não incorrendo nos erros que talvez no passado ele poderia vir a cair. E é por isso que na apostila traz uma informação extraordinária para a gente, dentre tantas, em que ela diz que aquele que dela, da mediunidade, se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos, olha que a mediunidade tem duplo papel. Serve para a pessoa se conter, levar uma vida mais regrada, principalmente pelo pensamento. Pelo pensamento. A gente se vincula e se escraviza ao pensamento. O médium, ao ver espíritos, sentir presença de espíritos, ouvir espíritos, ele se esforça um pouco mais para se manter dentro de um certo padrão. E com isso ele se beneficia. Aquele que dela, da mediunidade, se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos, porque na mesa mediúnica, numa palavra que ele dá para alguém, numa mensagem que ele receba, e com isso ele pode ser útil, ajudar também aos outros, ele desempenha uma verdadeira missão. Vamos entender bem isso, porque a gente pode compreender a mediunidade em dois papéis muito bem delineados. A mediunidade, concessão de Deus para que a pessoa se discipline, se melhore e ajude os outros, e há a mediunidade conquista. Essa mediunidade conquista, geralmente ela já aparece em tenridade. Chico Xavier, com 4 anos de idade, já via espírito, já conversava com os espíritos.
a mãe desencarnou, ele ia para debaixo lá do pé de Jatobá e conversava com a mãe e batia papo. Com isso, se aliviava da saudade e tudo mais. Mediunidade conquista e mediunidade concessão. Ambas podem fazer com que a pessoa desempenhe uma verdadeira missão. E aí não há diferença entre um tipo de mediunidade e outro. Uma conquista porque a pessoa, pelo seu equilíbrio, pela sua vida, pelas suas posturas, pelo seu processo evolutivo, ele já conquistou o direito de adquirir o sexto sentido. Outros, o sexto sentido é dado como concessão, se não utilizar, será retirado para ele poder ser útil. Mas ambas, sendo utilizadas para o bem, convertem-se em verdadeira missão e que a pessoa será plenamente recompensado. Agora, aquele que abusa, essa palavra abusa é uma palavra interessante, que abusa é abusa, ou seja, usa abjetamente, ou seja, usa sem dar o destino a que precisava dar. O noticiário está cheio de mensagens assim, de médiuns assim, que abusaram, usaram indevidamente, usaram a mediunidade para outras finalidades, e aí eles tiveram a companhia dos espíritos que eles quiseram ter e que se aproximaram dele e fizeram dele um jogo da sedução e tudo mais para obtenção de favores e situações que levam a um agravamento da situação moral da pessoa. Aquele que abusa e emprega a mediunidade em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais, desvia-se do seu fim providencial e tarde ou cedo será punido, ou seja, receberá o resultado daquilo que fez. Quando a gente ouvir ou ler isso será punido, não é que Deus está anotando e Deus vai tomar uma medida de punição. Não, esquece isso. Tudo na vida é lei de sintonia e afinidade. Se a pessoa se afiniza com um determinado nível de situação, de coisas e de pessoas, ele vai receber das coisas, das situações e das pessoas aquilo que a situação, as pessoas e as coisas têm para dar. Então não é uma ação, um castigo de Deus. É por isso que a gente precisa atentar bem para uma pergunta importantíssima do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. É a própria consciência da pessoa que o leva, após a desencarnação, ou enquanto está encarnado, se ele quer aquele nível de companhia, é aquele nível de companhia que ele vai ter e vai receber daquelas nível de companhia aquilo que aqueles espíritos têm para oferecer. Paulo de Tarso alerta para nós: uma nuvem de testemunhas nos acompanha, querendo dizer que onde quer que a gente vá, nós estamos sempre recebendo, estamos envolvidos por um conjunto de espíritos com os quais nós nos afinizamos mentalmente e estão conosco, sintonizados. Nós os influenciamos e eles
nos influenciam. Estamos trocando influência, um fortalecendo o outro. Nesse nível aí que a gente deve entender o será punido, ou seja, receberá o resultado daquilo que fez. Na segunda página da apostila que nós estamos comentando, a gente encontra uma indagação. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Parece que a resposta é bem óbvia, né? Você dá um brinquedo para o seu filho, mas você vê que ele está abusando daquele brinquedo. Você vai lá e toma o brinquedo dele, né? Para quê? Para castigar o filho? Não. Para ele não se machucar. O filho passou no vestibular. Os pais fizeram um esforço, entraram num consórcio e conseguiram comprar um carro para o filho, pois a faculdade é longe e tal. E o filho vai para a faculdade dirigindo o seu carro todo feliz. Mas você fica sabendo que ele está pegando o carro e de vez de ir para a faculdade, ele está postando corrida e tal, fazendo pega e tal. O que você vai fazer? Como pai consciente que você é. Você vai retirar o carro? Pois é, mediunidade é a mesma coisa. É o carro que é retirado. A facilidade para a pessoa melhorar é retirada quando essa facilidade começa a se apresentar como dificuldade, como começa a atrapalhar. E é por isso que diz aqui na apostila, se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Os atributos, se é desviado, torna-se indigno, se retira, como se retirou a moeda. Aquele único talento daquele que recebeu, para que a pessoa não se comprometa mais. Agora, há outras situações em que a mediunidade também é retirada. E aí talvez eu possa contar até um caso familiar. Uma tia que, médium desde mocinha e tal, nem conhecia a doutrina espírita e via os espíritos e tal, né? E teve muitos problemas com isso, porque era considerada uma pessoa assim, meio fora do plano da Terra e tal. Pois bem, ela já com 90 e tantos anos, né, já não trabalhava mais em mesa mediúnica, porque não tinha condição de ir mais ao centro e tudo mais. A mediunidade foi retirada. Ela comentou com a gente, olha, não estou vendo e ouvindo mais os espíritos. Retirado. Por quê? Por respeito. Por respeito, porque está em casa, entra um parente que não está bem acompanhado, a pessoa vê e tal. Ali naquele estágio da vida em que ela estava, não precisava mais disso para o seu equilíbrio e tudo mais. Então, por amor, é para que a pessoa não se comprometa mais. O outro, por amor. A mediunidade também pode ser retirada por doença. A pessoa fica doente e deixa de ser médium durante um tempo em que está doente, para que possa, de maneira melhor, se voltar para a matéria e cuidar da matéria, cuidar do corpo, restabelecer o corpo, para que o espírito possa atuar. A apostila entra agora num texto em que ela fala a respeito dos médiuns e diz para nós, médiuns são intérpretes dos espíritos.
eu vou falar novamente para a gente perceber que médium não é só aquele que bota a mão na testa ao estilo de Chico Xavier e escreve, ou recebe um espírito numa mesa mediúnica, ou tem visões extraordinárias. Olha a definição como é simples e verdadeira. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. É por isso que Allan Kardec diz: todo aquele que recebe em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, por receber médium. Médiums são os intérpretes. Muitas das vezes, companheiros, você fala algo para alguém e que te foi soprado para que você diga. Agora, muitas das vezes é um espírito leviano que fala uma coisa e a pessoa se ofende com o que você diz. Outras vezes é um espírito que está querendo ajudar, que lhe fala alguma coisa e você diz, e a pessoa se sente confortável e fala: nossa, mas você adivinhou o meu problema. Não, não adivinhou, não. Foi o seu amigo espiritual que veio e soprou para alguém, para que alguém falasse. Inspirou. Fez com que alguém fosse intérprete de um ensinamento. Ora, mas como é que eu vou avaliar aquilo que eu falo, se é mediúnico ou não? Esse é o grande problema da mediunidade. Porque a mediunidade, ela, para ser bem conduzida, ela solicita que seja através de uma pessoa ponderada. Não pode ser um doidivanas que fala o que risca na cabeça. Porque esses, quando médium, são muito perigosos, porque saem ofendendo todo mundo. E os espíritos levianos, inimigos da pessoa, ou inimigo dele, do próprio médium, ou fofoqueiro que quer criar alguma situação de briga e tal, sopra alguma coisa e a pessoa fala. E é daí aquele ensinamento lá de João, na sua primeira carta: meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, vê primeiro se o espírito é de Deus, porque muitos falsos profetas têm se manifestado. Não só falso profeta no sentido de fingir que está ouvindo os espíritos, não, mas falso profeta no sentido de dar uma comunicação, falar algo que foi soprado por um espírito inimigo. Ou seja, que não está querendo trazer o bem, está querendo trazer a desavença. Então, os médiums, sendo intérprete dos espíritos, exige do médium sempre uma prudência muito grande. Certa feita, um amigo espiritual, na nossa reunião mediúnica, nos disse que a melhor característica do médium não é a descrição, descrever os quadros que vê, descrever tudo, descrever o plano espiritual e falar do que viu, de tudo que viu. A maior característica, a mais linda característica do médium não é a descrição, não é a capacidade de falar tudo que é soprado, mas é a discrição, ser discreto. Nem tudo o que o médium ouve, ele deve falar. Deve passar pela sua razão antes, deve ser meditado antes. É por isso que o médium, ele não pode entrar em discussões,
em que se perde o equilíbrio. Porque aí, nesse momento do emocional, é que a coisa acontece, as agressões. E o médium, muitas das vezes, fala coisas que não deveria falar, porque ele não sabe, mas ele está ferindo gravemente alguém que não vai lhe perdoar de maneira nenhuma. Vai se tornar um inimigo. Quando diz que os médiuns são os intérpretes dos espíritos, é por isso que a gente vem lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, vamos o item, que é melhor, porque o livro dos médiuns é por item. No item 159, em que Allan Kardec diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, por sentir num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato de sentir médium. Ou seja, a faculdade mediúnica é inerente ao ser humano, não é privilégio, portanto. Então, pode-se dizer que todas as pessoas são mais ou menos médium. Uns recebem mais, outros recebem menos. E aí é que a gente tem que perceber a diferença. Porque Allan Kardec, quando ele entra nos tipos específicos de mediunidade, ele está falando de médium efetivamente aquele que recebe num grau bem acentuado a influência dos espíritos. Não é uma inspiraçãozinha aqui, uma coisinha acolá, porque isso todo mundo é. Todo mundo é. Nesse estilo, todo mundo é médium, porque todo mundo teve um pressentimento. Todo mundo teve uma intuição. Isso são sinais de capacidade mediúnica que é inerente ao ser humano. É por isso que Allan Kardec diz: todavia, usualmente, assim, médium, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. O que, para isso, depende de uma organização que seja sensitiva, ou seja, que seja suscetível a receber essa influência de certa intensidade. Muitas das vezes a gente é procurado por pessoas que dizem assim: eu estou vendo espírito. Mas como é que é? Não, porque eu virei a cabeça e vi um vulto e tal, achei que era meu avô. Meu amigo, esquece isso, que isso não é mediunidade. Pode você ter virado a cabeça, a pressão ter caído um pouco, ou alguma questão visual e tal. Não é mediunidade. A mediunidade, ela é patente. Você vê o tempo todo, ou várias vezes ao dia. Não é um estalidozinho que você ouviu em casa, né? E que foi do batente da janela ou do assoalho, algum barulho qualquer, que você vai dizer: sou médium de efeito físico. Não. O médium é patente, o barulho é o tempo todo. Você vê durante um tempo, não o tempo todo, porque eles são raros. Esses que têm a mediunidade aberta 24 horas por dia, né? São mais raros. Mas acontece muitas vezes por dia. Então, não se preocupe. E mais, se você já passou da adolescência e a sua mediunidade não apareceu, pode esquecer, porque você não vai ser médium nesta encarnação. Qual a maior necessidade do médium? A maior necessidade do médium é evangelizar-se. Isso está lá no livro Consolador, na questão
1387. Por que evangelizar-se? Evangelizar a si mesmo, antes de se entregar às tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, que prejudica o seu trabalho, a sua missão mediúnica. Esta informação que Emmanuel dá para nós é de uma importância extraordinária, porque nos dias de hoje se vê muito assim. A pessoa começa a ver ou ouvir espírito, e de fato é médium. O que ela faz? Já pega da caneta, já vai pedir aos espíritos para ditar um livro. E o espírito dita, e sai o livro publicado. Agora, que espírito que é aquele? Qual é o objetivo dele? O que ele pretende? É acabar pode ser um inimigo da pessoa. Então, hoje se encontra muito médium que não está percebendo a necessidade de se evangelizar, em vez disso prefere o personalismo. Já se apresenta como médium, ou de pintura, ou de escrita, ou de cura, e aí começa a fazer as coisas exibindo-se, culto ao personalismo. Não é uma pessoa que está efetivamente querendo evangelizar a si mesmo, não é uma pessoa que está querendo executar uma mediunidade com Jesus. Porque nós temos que dividir a história da humanidade em duas fases. Antes de Jesus e com Jesus. Antes de Jesus, a mediunidade pegava o animal, abria o ventre do animal, botava as vísceras do animal para fora e olhava as vísceras e falava coisas. Sacrificava o animal ali e falava coisas. E todo mundo ouvia. Essa é a mediunidade sem Jesus. A mediunidade com Jesus é a mediunidade no alto do Monte Tabor, em que ele sobe, encontra com Elias, o grande profeta Elias, e exatamente com Moisés. E os três dialogam. Os dois materializam, e Jesus conversa com Moisés e Elias, e os discípulos em volta, de boca aberta, de queixo caído, em ver a conversa dos três brilhando. Essa é a mediunidade com Jesus, com uma finalidade de deixar uma orientação, uma instrução. E para que o médium possa ser qualificado como médium com Jesus, ele precisa cuidar da sua evangelização antes de se entregar ao exercício da mediunidade. Chico Xavier é médium. Os primeiros sintomas da mediunidade dele apareceram quando ele tinha 4 anos de idade. Está registrado na biografia dele. Ele via espírito, via a mãe, conversava com os espíritos e tudo mais. O primeiro livro do Chico Xavier, ele escreveu, ele tinha 17 anos. Chico Xavier foi alfabetizado com 7 anos, 8 anos, conforme era na época. Dos 8 anos até os 17 anos, Chico escreveu muita coisa. Onde estão esses escritos? Vocês sabem onde é que estão? Chico Xavier botou fogo. Não rasgou, não. Não rasgou e jogou fora, não. Porque Eurípides Bassanufo rasgou e jogou fora. Alguém foi na lata de lixo, catou e publicou. Hoje existem livros por aí com
os escritos mediúnicos de Eurico Barçanufo numa época em que ele estava treinando a mediunidade dele. E não são escritos lá muito bons. O Chico botou fogo, aproveitou a experiência amarga pela qual passou Eurípides Barçanufo. Chico Xavier botou fogo. Ou seja, foi treino, o Chico Xavier foi treino mediúnico. Agora, tem gente que só porque sentiu a presença do espírito, já acha que já pode pegar um livro, pegar uma pintura, pegar já o bisturi e sair operando os outros, pintando, escrevendo. Evangelizar-se antes. Eu gostaria de contar a história de uma senhora londrina chamada Rosemary Brown, uma dona de casa. E com o passar do tempo, os filhos criados e tudo mais e tal, e ela já tinha assim um pouquinho mais de tempo na vida, de uma vida de muito trabalho, porque não tinha muitos recursos financeiros e tal, mas já aposentada, ela resolveu voltar a estudar piano, coisa que começou quando era menina e a vida difícil que a família passou a ter, não pôde mais. Comprou um piano, talvez de segunda mão e tal, e sentou-se ao piano para recordar as coisas que ela ainda estava na memória dela, e ela dedilhou o piano, e ela viu do lado dela uma figura do pianista Chopin, que falou para ela: eu quero compor músicas por seu intermédio. Nós temos uma ligação no passado, tem uma afinidade. Nós temos uma ligação. E eu quero compor músicas por seu intermédio. A dona Rosemary Brown, que não conhecia nada de doutrina espírita, virou-se para o espírito de Chopin e falou: muito bem, mas o senhor vai antes esperar, porque antes eu vou fazer o meu curso de piano para poder me aparelhar bem, para poder tocar o piano. A dona Rosemary fez aquilo que todo médium deve fazer: se aparelhar primeiro, se equilibrar primeiro. É por isso que é um erro enorme pegar uma pessoa que é dotada de mediunidade e já colocá-la na mesa mediúnica. Não, ela tem que entrar em grupo de estudos. Ela tem que conhecer a doutrina espírita primeiro. Somente depois é que será dado, quando estiver equilibrada. Porque no ambiente da reunião mediúnica, com a influência dos espíritos, ela desequilibrada, esse desequilíbrio pode potencializar. Equilíbrio primeiro. Então, a maior necessidade do médium é a de querer evangelizar. Ou seja, o médium não pode ter a pretensão de querer salvar o mundo, as pessoas, e esquecer de salvar a si mesmo, de se evangelizar. A sua mediunidade não será útil. Vai lhe trazer sérios problemas, vai lhe prejudicar e muito. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que você faz dela é que te distingue. Muitas das vezes você está andando na rua, alguém está tendo um ataque epilético, você vai chegar à mediunidade torturada, ou mediunidade obsidiada, e o espírito está ali atuando. Há médiuns de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lugar. Dizem, e a gente vê nos filmes da época, Hitler, quando começava os seus discursos, ele começava de maneira muito tímida, a voz frágil, débil. De repente ele se transformava
e aí magnetizava a multidão com o dom vibrante, médium, mas que não soube cuidar e levou um planeta inteiro para uma guerra terrível, por não ter o equilíbrio de se evangelizar antes de executar a sua missão, o seu trabalho. Um médium pode contar de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos. É uma indagação interessante que está também no livro O Consolador, na questão 392. Pelo que nós vimos até agora, de jeito nenhum. Os espíritos superiores nos auxiliam nas dificuldades, nos problemas, mediante o nosso esforço. Mas não vão fazer por nós aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos. O esforço evolutivo é nosso. Os espíritos nos ajudam. E é por isso que a resposta que Emmanuel dá é: os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar das lutas indispensáveis da vida. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. E por que os espíritos não se intrometem e nos ajudam mesmo assim, dessa maneira, aqueles que não querem estudar? Aí é que está. Quando o atendido merece, a pessoa que está sendo atendida por aquele médium desequilibrado, quando o atendido merece, eles auxiliam. Eles auxiliam. Mas não por conta do médium, mas por conta do assistido. Porque o médium, ele tem o livre-arbítrio dele. Ele tem a capacidade de decidir. E ninguém se intromete no livre-arbítrio. Ninguém, nem Deus. A gente diz isso e para algumas pessoas soa assim, quase como uma heresia. Nossa, mas não, nem Deus. Deus, quando nos dá o livre-arbítrio, ele, Deus, se limita. Concedido o livre-arbítrio, aquele campo de atuação é nosso. Nós somos responsáveis. Concessão de Deus. Se nem Deus se intromete, espírito nenhum, por mais evoluído que seja, vai se intrometer. É preciso que a gente haja, para que, aí sim, a gente agindo em favor de nós mesmos, aí a espiritualidade toda vem em nosso auxílio. Na questão 384 do livro O Consolador, Emmanuel responde a respeito do desenvolvimento da mediunidade. A pergunta é: dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? A resposta que ele nos dá, de maneira muito categórica, é: ninguém deverá forçar o desenvolvimento. A espontaneidade é
necessária. É preciso que haja o fator da espontaneidade, ou seja, é preciso que a mediunidade se manifeste na pessoa para que aí sim ela tenha a condição, a capacidade de ir desenvolvê-la. Vamos entender essa palavra desenvolver. Porque, na verdade, o desenvolver a mediunidade não significa melhorar o nível de mediunidade. Vamos supor, o sujeito tem um nível 3 de mediunidade, vai para um grupo mediúnico, ou um grupo de estudo, ou uma reunião em determinada casa espírita, e lá tem a condição de aumentar esse nível dessa mediunidade de 3 para 5, para 8, para 10. Tal. Não, esquece isso. Ninguém desenvolve a mediunidade no sentido de aumentar a capacidade mediúnica. Não, a capacidade mediúnica compete à pessoa, ela tem essa capacidade de perceber os espíritos. Não vai aumentar no sentido de desenvolver. Então, como é que a gente deve entender essa questão do desenvolvimento da mediunidade? Porque algumas reuniões têm o nome, algumas reuniões mediúnicas têm o nome de reunião de desenvolvimento mediúnico. Essa palavra desenvolvimento significa disciplinamento, regramento, conhecimento, utilização, modos de como entender, como compreendê-la. Não quer dizer que vai aumentar a mediunidade. Vai no sentido de que a pessoa vai conseguir usar a sua mediunidade de maneira plena e boa para o seu processo evolutivo e para o processo evolutivo daquelas pessoas que a cercam. É assim que a gente deve entender essas chamadas reuniões de desenvolvimento mediúnico. E é por isso que Emmanuel coloca muito bem: ninguém deverá forçar o desenvolvimento. Forçar o desenvolvimento, que ele está querendo dizer aí, é assim: a pessoa não tem mediunidade nenhuma, vai para um centro espírita e lá passa a ter grau 2, grau 3, grau 5 de mediunidade. Esquece isso, porque isso não existe. A mediunidade é uma disposição orgânica. Às vezes as pessoas ouvem isso e não conseguem perceber o que é que está querendo ser dito. Mas não é um atributo do espírito como uma disposição orgânica. É um atributo do espírito, que é o espírito que atua. Corpo é só um instrumento. Mas é preciso que esse instrumento tenha uma disposição. E que disposição que é essa? Possibilitar a ampliação ou a expansão do perispírito. Talvez a gente tenha a entender essa disposição orgânica, disposição dos órgãos, não exatamente dos órgãos materiais, físicos, mas dos órgãos perispirituais, que também é matéria, não é espírito. Mediunidade é atributo do espírito, não é da matéria, nem do perispírito, que é uma matéria em estado mais etéreo, a qual Kardec deu o nome de fluídico. Não pertence nem à matéria bruta, nem à matéria mais depurada, mais refinada, mais sutil. Mediunidade é atributo do espírito, mas torna-se necessário uma disposição orgânica. Aí está se falando
de matéria, se referindo à matéria perispiritual e talvez de matéria densa do corpo. Penso eu, imagino eu, considero eu, que seja mais uma questão perispiritual, de organismo perispiritual. E que disposição orgânica perispiritual ou material que é essa? É a possibilidade do perispírito se expandir. Porque é assim que se dá a mediunidade, a captação do mundo exterior, do mundo espiritual, se dá pela expansão do perispírito, que passa a viver, embora ainda no corpo, passa a viver como se estivesse no mundo espiritual. Vê, ouve os espíritos que estão ali, porque entra nessa dimensão pela expansão do perispírito. Daí porque Allan Kardec fala dessa disposição orgânica, e quem quiser confirmar essa informação, procure lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12, que está lá a informação da disposição orgânica. Sendo, portanto, uma disposição orgânica, independe da moral. Espíritos altamente moralizados, mas que não detêm a disposição orgânica de se expandir, não tem mediunidade. Espíritos muito imorais, mas que detêm essa capacidade de expansão, têm a condição mediúnica. Então, a mediunidade, ela não guarda nenhuma correspondência com a moral da pessoa. Isso a gente observa muito bem nos capítulos, principalmente os capítulos 19 e o 20, do Livro dos Médiuns, que aborda essa questão com bastante propriedade. Há um estudo muito sério e muito bom de ser buscado, desenvolvido pelo doutor Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, espírita, pesquisador, em que ele fala da função da epífise, e que a nossa querida e inesquecível Marlene Rossi Severino Nobre, no livro O Dom da Mediunidade, nos fala a respeito da atuação da epífise ou glândula pineal, que é uma glândula que se encontra no centro do cérebro, no meio do cérebro, e que até então a ciência não tinha muita certeza da atuação dela. O doutor Sérgio Felipe se dedicou a esse assunto e ele percebeu que na adolescência há um amadurecimento dessa glândula pineal, que ela é aquela que permite a percepção das ondas espirituais e o mergulho dela e a captação por aquele espírito encarnado. Vale a pena estar na internet, Sérgio Felipe de Oliveira e a glândula pineal ou epífise, vale a pena pesquisar, ou nesse livro da Marlene Rossi Severino Nobre, que nós acabamos de mencionar aqui, que fala da atuação da glândula pineal, que é chamada de a glândula da vida mental, que facilita o processo mediúnico
por ser uma espécie assim de Wi-Fi da espiritualidade. É como se fosse o receptor da onda espiritual e o encaminhamento dela e a percepção dela por aquele espírito encarnado. Às vezes a gente encontra uma informação que causa uma certa estranheza nas pessoas quando ouvem que a obsessão é uma mediunidade torturada. Não, mas como assim? Mediunidade não é para servir para o bem? Sim, a mediunidade é para servir para o bem. Mas quando ela não é utilizada para o bem, ela pode, quando há algum vínculo de espíritos com inimizade ao médium, se tornar a chamada mediunidade torturada ou obsessão. Ou seja, é o sentido mediúnico usado de maneira não excelente. Mas alguém poderá perguntar, mas como é que Deus permite isso? Se Deus concede a mediunidade, como é que Deus permite isso? Não, meu amigo, Deus não concede e nem proíbe. Está dentro da situação da pessoa. Todos nós temos 5 sentidos. E muitas das vezes nós usamos o nosso tato de maneira errada. Aí os batedores de carteira que metem a mão na bolsa das senhoras e conseguem retirar o dinheiro que está dentro da carteira lá dentro. Uma habilidade com os dedos fora do comum e a pessoa não nota. Retira o celular e tal. Como é que Deus permite? É o uso que a pessoa dá a um dos sentidos. A visão também foi feita para a gente ver coisas boas, a gente aprender. E tem gente que dedica a sua visão, a sua fala, para ver coisas que não dignificam o ser humano, para falar coisas que não trazem valorização à vida, o sabor, o paladar. Deus nos deu 5 milhões de papilas gustativas localizadas na língua para que a gente possa perceber o sabor das coisas. Quem fica com uma gripe muito forte, geralmente obstaculiza o papel dessas papilas e toda comida que a pessoa engole tem o mesmo gosto. Gosto de nada, gosto de papelão. Gosto de nada. Pode comer um feijão temperado, uma carne, um tomate, seja o que for, tem tudo o mesmo gosto, ou seja, gosto de coisa nenhuma. Deus nos dá 5 milhões de papilas gustativas para que a gente possa ter o prazer de sentir o gosto daquilo com que a gente se alimenta. O doce num determinado local, o amargo mais no outro, o ácido mais em outra situação e tal, para a gente perceber. E tem gente que utiliza isso para comer desbragadamente, e aí diabetes, problemas de coração e tudo mais. Não é Deus que permitiu, é a pessoa que faz o mau uso. Então, a obsessão ela é categorizada como mediunidade torturada, mostrando aí a influência, ou vamos dar uma outra palavra mais precisa, a parceria negativa entre os seres. E por que parceria negativa? Porque é como se fosse um parasita que se alimenta da energia do outro. Quando nós temos amigos espirituais que entram no nosso campo mental para colaborar conosco, nos oferecer
nos inspirar, nos dar sugestões e tudo mais, e a gente capta aquilo. Essa é a parceria útil, essa é a mediunidade boa, né, para cima, valorosa, que dá bons frutos. E tem aquela que é utilizada por invigilância em face de termos realizados inimigos e que, por uma questão de afinidade, nós estamos afinizados no ódio, porque o amor imanta, mas o ódio também liga, faz ligar as pessoas. O que afasta as pessoas é a indiferença, ou seja, contato nenhum, vibração nenhuma. O ódio imanta tanto quanto o amor, para que a gente possa aprender a melhor selecionar os nossos sentimentos. Lá no item 4 da apostila, que tem como título Classificação, vem mostrar para nós tipos de mediunidade, divisão da mediunidade, para um melhor entendimento nosso, para uma melhor compreensão. Mas alguém poderá falar, mas a mediunidade ela não é geral? Sim, mas os seres humanos, limitados como são, precisam, nós estamos submetidos aos imperativos da especialização. São raríssimos aqueles que conseguem desenvolver todos os tipos de mediunidade. O médium geralmente se especializa em uma ou outra e tal, e pronto. Muito raro ter aqueles que têm todos os tipos de mediunidade, a mediunidade que quiser. Isso por uma dificuldade nossa, não pela questão da mediunidade. Porque a pessoa vem médium, ela não vem médium psicofônico, médium de vidência e outra qualquer. A pessoa vem médium. E aí, conforme o seu modo de ser, conforme a sua tendência, o seu gosto, ou as situações que a vida levam, a pessoa acaba por desenvolver um ou outro tipo de mediunidade só. Mas quando a gente fala em classificação de mediunidade, é preciso a gente lembrar uma excelente carta que Paulo de Tarso encaminhou aos Coríntios. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Desde o início, no versículo 1 ao versículo 11, quando Paulo de Tarso fala na questão dos dons espirituais. Ele diz, meus irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque há diferentes tipos de dons. O espírito é o mesmo. Há sempre um espírito coordenando, mas há diferentes tipos de dons, como há diferente tipo de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo, ou seja, ele está falando da mediunidade com Jesus, da mediunidade não a torturada, mas a mediunidade a serviço de si mesmo e a serviço do próximo, conduzida por Jesus, mas especializada pela pessoa, pelo médium. E ele diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E aí ele começa a elencar. Para uns é dado a palavra da sabedoria, a inspiração em falar, receber orientação dos Espíritos enquanto fala. A outro a palavra do conhecimento, a outro a fé, a outro dons de cura, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, milagre, entendendo nada sobrenatural. Tudo aquilo que está na natureza, mas a gente não consegue
entender qual é a razão de ser daquilo. Por exemplo, a pessoa está considerada morta e de repente levantar e está andando. Oh, mas como é que pode? Naquele tempo, se o sujeito ficasse imóvel, um tempo era considerado morto. Não havia fiscalização. O, auscultar o coração da pessoa. Hoje já não se ausculta nem o coração, já se vê o movimento do cérebro. No futuro vão ver outra coisa, vão ver se o espírito ainda está ligado. Se o espírito não estiver ligado, ainda há a possibilidade de ressuscitar o corpo. Naquele tempo não entendia, a pessoa ficava imóvel, era considerada morta. Então, se alguém chegasse, desse um passe na pessoa e ela recebesse aquela energia e com isso voltasse à lucidez, né, a se movimentar, pronto, era considerado um milagre. Então, milagre no sentido de aquilo que não se conhece a origem, mas que faz parte da natureza. Dom da profecia, de receber espírito, profeta, de ser intermediário, discernimento de espíritos. Interessante que Paulo de Tarso classifica como mediunidade a pessoa saber identificar os espíritos, se o espírito é de Deus, se não é. Há outra variedade de línguas. Nós temos que lembrar que naquele tempo era uma profusão de idiomas enorme, imenso. Era uma verdadeira torre de Babel. Veja bem, na cultura a fala era grega, nos documentos oficiais a escrita era romana, mas o povo falava na rua era o aramaico, mas a língua era o hebraico, a língua oficial. O aramaico foi uma língua aprendida no tempo em que eles passaram na Babilônia. Era uma confusão de línguas. Então, falar em variedade de línguas não é falar com a língua enrolada, não. É falar de modo que todo mundo consiga entender, a pessoa natural daquela região que está ouvindo aquela língua, entender perfeitamente o que está sendo dito. E ainda outra, interpretação de línguas. Ouvir um texto numa língua em que ele não conhece e traduzir. Ele está dizendo isso, aquilo. Paulo encerra: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, ou seja, o Espírito do Cristo, que comanda o planeta. Evidentemente que Allan Kardec, no século XIX, quando começou a estudar as diversas mediunidades que havia, ele também teve a preocupação de criar uma classificação, classificando como a fonte produtora da mediunidade e a maneira como ela acontece. Como fonte produtora, os fenômenos apresentados podem ser anímicos ou podem ser espiríticos. Anímicos, provocados pelo ânima, pela alma da própria pessoa encarnada. Animismo quer dizer isso. Produção considerada mediúnica, porque é um fenômeno que está além da capacidade de entendimento da pessoa, mas produzido pela própria pessoa, sem atuação de nenhum espírito, ou espirítica, que é aquela onde há uma atuação de um espírito além do espírito do médium. Há um outro espírito. E a segunda maneira em que se classificar a mediunidade é conforme os efeitos que elas
produzem. E aí Allan Kardec é genial, porque ele classifica os fenômenos mediúnicos em efeitos físicos e efeitos intelectuais. Isso quer dizer, então, que um fenômeno de efeito físico não seja inteligente? Não, não é isso que está querendo dizer, não. Ele deu o nome de intelectual porque são fenômenos que passam necessariamente pelo intelecto do médium. Dentre os fenômenos anímicos, a apostila relata para a gente, dentre os fenômenos anímicos, ou seja, produzidos pela própria alma, sem a necessidade da atuação de um espírito, de um outro espírito, além do espírito do médium, ele coloca a telepatia, o sonambulismo, a dupla vista, a bicorporeidade, a letargia e a catalepsia, em que Allan Kardec classifica como emancipações da alma, fenômenos de emancipação da alma. Ou seja, a telepatia, por exemplo, é algo extraordinário. Uma mente projeta um pensamento e provoca a influência em uma ou várias pessoas que recebem o pensamento enviado. Há uma experiência extraordinária em que colocaram duas pessoas e deram o retrato de um dos dois, deram para um deles. E mandaram a essa pessoa, pensa alguma coisa sobre essa pessoa cujo retrato está aqui. Os dois separados, nem se viram, entraram por salas, por portões diferentes, mas nem se viram. Um não sabia que o outro estava na sala ali, por ali. Então, um pegou o retrato do outro, pensou algo a respeito do outro, imediatamente, uma área do seu cérebro, quando ele pensou, uma área do seu cérebro se iluminou. Estavam todos monitorados com aquelas válvulazinhas para ver a atividade cerebral. Uma área do cérebro da pessoa que viu o retrato e pensou algo sobre aquela pessoa, a área do seu cérebro se iluminou. Imediatamente, a mesma área do cérebro da outra pessoa, daquele que estava com o retrato, lá na outra sala, também se iluminou, mostrando que quando você sintoniza uma pessoa e pensa nela, ainda que ela não seja nem o seu conhecido, ela recebe essa influência. É por isso que Emmanuel nos recomenda para que nós tenhamos muito cuidado, muito zelo com o nosso pensamento. E a telepatia vem mostrar essa capacidade de emancipação da alma, de projetar além do corpo pensamento para alguém já registrado e comprovado cientificamente isso. O segundo fenômeno de emancipação da alma é o sonambulismo. Não, nós não estamos falando aqui daquelas pessoas que andam no parapeito da janela de madrugada, de pijama, e fica todo mundo aflito, com medo da pessoa cair. O sonambulismo mediúnico
não tem nada a ver com a questão desse sonambulismo normal que a gente encontra por aí, de pessoas que levantam e andam à noite e tal, e falam coisas. O sonambulismo mediúnico, o corpo adormece. Para haver o sonambulismo, é preciso que o corpo esteja adormecido. E o espírito daquele corpo, daquele médium, pelo fato do corpo estar adormecido, se dilata ainda mais. E se projeta, e vai longe, se desdobra, e dá notícias de gente em outros locais, muito longe. Eurípides Barçanufo tinha muito disso. Dava notícia de pessoas, mas naquele instante em que o espírito ia e atuava lá, o corpo aqui ficava num estado de sonolência. A dupla vista é a pessoa dupla porque a pessoa vê o mundo material e vê o mundo espiritual ao mesmo tempo. A dupla vista, ela pode ser mediúnica, como pode ser anímica. Quando ela é anímica, quando é uma emancipação da alma, geralmente ela é chamada de clarividência. Quando ela é mediúnica, nós vamos ver depois, ela é denominada de vidência. Então, a dupla vista é um fenômeno que a pessoa consegue ver o mundo espiritual, às vezes de projeção de longe, porque às vezes consegue se projetar e ver ao longe. É o espírito que, libertando-se do corpo, embora o corpo não esteja adormecido, conforme acontece no sonambulismo. A dupla vista é a chamada vista da alma, ou seja, não adianta fechar os olhos físicos, porque vai continuar vendo, porque quem está enxergando é o espírito, não é o corpo. A bicorporeidade, ou seja, a pessoa consegue se deslocar de um local e se materializar em outro local. Allan Kardec trata disso com uma propriedade muito grande. O espírito, e geralmente são em almas, acontece em almas bastante evoluídas, esta capacidade da bicorporeidade. Não é uma mediunidade, não é um fenômeno anímico muito comum às pessoas. Ele é bastante raro porque exige da pessoa um certo desprendimento. Tem que ser uma pessoa que não esteja tão vinculado, tão apegado, ligado à matéria, mas sim um espírito já de um certo nível de desprendimento, em que ele se desloca e lá materializa-se. Ele vai com o seu perispírito, evidentemente, que onde o espírito vai, ele leva o seu perispírito junto e lá ele materializa o seu perispírito. Isso a gente ouve muito em Eurípides Barçanufo e Santo Antônio de Pádua também, que foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo e, portanto, foi canonizado santo pela Igreja por essa capacidade. Há também 2 fenômenos anímicos que não são muito bem compreendidos, que é a letargia e a catalepsia. As informações que aparecem
sobre letargia e catalepsia, às vezes são um pouco confusas. E as pessoas se enganam com um termo e o outro. Letargia, o nome diz, a pessoa fica num estado letárgico, ou seja, amolecido, como se tivesse desmaiado. Na catalepsia há um enrijecimento do corpo. A pessoa fica como que morta. Tanto a letargia quanto a catalepsia podem ser total, o corpo todo, ou parcial, apenas uma parte do corpo, tanto na letargia quanto na catalepsia. Mostra aí para nós a capacidade da emancipação da alma, mostrando para a ciência que ainda não entende o fenômeno, porque ainda não estuda o espírito, essa situação vivenciada. Agora, podem trazer um certo dano, principalmente às células cerebrais, se atingidas frequentemente por um tempo muito longo. Se as células cerebrais ficam um tempo na catalepsia, principalmente, em enrijecimento, em que não há nem a circulação do sangue, isso pode levar a um prejuízo às pessoas. Assim também como determinadas enfermidades podem ser causa e podem ser efeito da letargia e da catalepsia. Como fenômenos espiríticos, ou seja, fenômenos provocados pelos espíritos, aí há uma atuação de um espírito sobre o espírito que está naquele corpo, daquele médium, para a produção do fenômeno. E aqui ele colocou como mediunidade de efeito físico, ou seja, físico que você vê, é algo que está acontecendo, é como se fosse algo materializado, dá para ser visto. E aí ele elenca para nós os tipos como tipitologia, barulhos. Esse barulho pode ser um barulho desencontrado, como pode ser um barulho harmônico, ou seja, uma música. Mesas girantes, mesas que mexem do lugar, sobem, descem, giram, vão para um lugar, vão para o outro. Transporte, ou seja, a trazida de um objeto para um ambiente absolutamente fechado e esse objeto entra ali. Como foi que ele entrou? Aqueles que quiserem informações mais detalhadas, a gente sugere ler nas questões 96 até a questão 99 do livro dos médiuns, onde a gente recebe a informação de um espírito que provoca o fenômeno e a informação que Erasto foi um espírito que muito ajudou a Paulo de Tarso. Ele morava em Coríntio. Então, muito ajudou Paulo de Tarso com o seu trabalho. E aparece também aqui no Livro dos Médiuns, nos apresentando informações extraordinárias, inclusive corrigindo aquilo que o espírito
que não era um espírito que sabia, ele fazia o fenômeno, mas não conhecia como é que ele fazia o fenômeno, e ele dá uma informação equivocada, e Erasto corrige. Tem muita gente que lê só o que o espírito diz, e não lê o que Erasto colocou e a correção que Erasto faz sobre aquilo que o espírito falou. Mediunidade cura. Aqui, quando falo em mediunidade cura, evidentemente que eu não estou falando de operação com bisturi e tudo mais. Não. É a transmissão de energia através do passe e trazendo saúde e benefício para a pessoa que está adoentado. Quanto à mediunidade de efeito intelectual, ou seja, o cérebro do médium exerce papel preponderante. Na mediunidade de efeito físico, o médium doa o fluido e o espírito atua com esse fluido, ele atua sobre objetos e produz ou o barulho, ou a movimentação da mesa, ou a música, ou o transporte, etc. Na mediunidade de efeito intelectual, o cérebro do médium tem participação ativa. E é por isso que é interessante, é bom para o médium ter uma cultura um pouco mais elástica, ler mais de história, principalmente os médiuns que participam de reunião mediúnica, porque em muitas das vezes, não só o médium, como também aquele que vai, o dialogador, eu não gosto muito da palavra doutrinador, porque o papel dele não é doutrinar, não é levar doutrina, mas sim amparar, acolher, receber, consolar o irmão que chega desamparado, precisando de orientação. Então é dialogador, que é a palavra que melhor se aplica. É bom que os dois, tanto o dialogador quanto o médium, tenham uma cultura um pouco maior, principalmente a respeito de história, para que possa, de maneira um pouco mais afetiva, efetiva, se localizar no tempo e no espaço quando determinado espírito se apresente de uma época X, conhecer o ambiente, saber aquela região. É do cérebro do médium que os espíritos, o chamado arquivo mental do médium. O que é arquivo mental? É tudo aquilo que você aprendeu em todas as suas encarnações, que jamais fica perdido. Está aí. Quando você quiser lembrar, basta algumas coisinhas e tal, vem tudo. É por isso que tem muita gente que tem facilidade em matemática, facilidade em música. Hoje eu vi um jovenzinho de 5 anos de idade tocando uma música dificílima ao piano, dificílima, que adulto nenhum consegue tocar. E ele tocava numa boa, ainda ficava olhando para a cara da gente e tocando. Tem no seu arquivo de vidas passadas o treino ao piano que jamais se perde. Está ali. Um exercíciozinho pequeno e a coisa vem toda de novo. É esse arquivo mental que os espíritos utilizam. Porque você imagina, o espírito ele quer dizer uma palavra. Porque não é o espírito quem diz. O espírito lança a ideia sobre o médium. Quem diz a palavra é o médium. Porque ele é o intérprete, ele é o intermediário. Ele sente a ideia, vem e ele fala. Mas muitas das vezes o espírito ele quer dar uma determinada conotação a uma certa palavra, mas esse termo
não está no arquivo mental do médium. O médium não vai dizer, porque ele não sabe que palavra dizer. Porque ele não recebe a palavra, ele recebe a ideia. Daí a necessidade de se aprimorar, de se evangelizar, de estudar. Esses são os efeitos intelectuais. Psicografia. Ou conforme Kardec, de uma maneira mais modesta, coloca, médiuns escreventes. Escrita dos espíritos pela mão de um médium. Mas ele não pega a mão do médium para escrever, não. Ele não pega a mão do médium para escrever. Ele lança a ideia e o médium ele pode atuar de maneira vibrando mais em cima da mão se o médium tem alguma dificuldade com a mão, por exemplo, analfabeto. Aí tem que ser um processo quase que físico mesmo. Mas para um médium que já sabe escrever, não pega na mão do médium, não. É tudo mental. Então, quando a gente vê escrito dos espíritos pela mão dos médiuns, é preciso que a gente entenda que ele está querendo dizer que é exatamente passa pelo cérebro do médium e vai para a mão que escreve. Psicofonia, ou médium falante, é aquele que dá a comunicação dos espíritos pela voz de um médium. Psicometria é uma informação interessante, porque a psicometria ela tanto pode ser anímica, quanto ela pode ser mediúnica. Se houver atuação de um espírito sobre o médium, é mediúnico, porque só é mediúnico se houver um outro espírito além do espírito do médium. É anímico se só houver o espírito do médium atuando para a produção daquele fenômeno. Então, se é a capacidade da própria pessoa, é anímico. Mas se houver uma interferência, uma atuação de um espírito sobre o médium para a produção do fenômeno, aí é mediúnico. E o que é psicometria? O nome diz psique, mente, metria. Medição pela mente. Faculdade de perceber algo dentro do ambiente de lembranças ao contato com objetos. Há informações incríveis de gente, por exemplo, assim, que pegou uma pedra numa mina e mandou para um amigo, que era psicômetra, em outro local, em outra cidade. Quero crer até em outro país. Ele recebeu essas pedras e, junto com a pedra, ele recebeu um pedido de socorro. E avisou, devolveu para o amigo, mandou em resposta ao amigo, dizendo, cavem aí, porque tem alguém pedindo socorro dentro dessa mina. E foram lá e cavaram e acharam um esqueleto. Já tinha passado já muito tempo, mas as pedras tinham gravado a mente. O pensamento ficou gravado e foi perseguido. Alguém poderá achar estranho isso, mas como assim? Né? Pensamento é matéria, meu amigo. Pensamento é matéria. Você pensou, você produz. Aquilo que você pensar está na sua frente, está produzido. E quem está em volta, o espírito que está em volta, vê. Está vendo o que você está pensando, idealizando. Notadamente os pensamentos muito fortes, muito significativos, muito vibrantes. Emmanuel nos fala, se não me engano, no livro Pensamento e Vida, mas não tenho certeza se é lá, disse, se nós soubéssemos o valor e o peso que tem o nosso pensamento,
nós teríamos mais cuidado com o que pensamos. Que tudo que a gente pensa, nós produzimos vida e acontece. Então a pessoa presa na mina, pedindo mentalmente socorro, deve ter gritado, pedido de socorro, e aquilo ficou impregnado. Médiuns, psicômetras, entram numa casa, num castelo, e contam uma história do que aconteceu ali. Essa é uma das mediunidades que era adotada, aquela de quem eu falei no início da nossa conversa, Ivone do Amaral Pereira. Ela tinha a mediunidade de psicometria. Certa feita ela foi para Petrópolis e de madrugada ela começou a ouvir pedido de socorro e foi ouvindo, seguindo o pedido de socorro, ouvindo o pedido de socorro, viu uma escada, subiu a escada, chegou no sótão da casa, viu um espírito banhado em sangue, se debatendo e pedindo socorro. Aquele espírito já não estava ali, já tinha muito tempo. E ali ela dialoga com ele, conversa com ele. E ajuda o companheiro. E ela procura saber e diz, há muitos anos, o antigo, primeiro dono dessa casa, e já passou nas mãos de muita gente, ele se matou. Ele teve um problema e tal, e ele cometeu o pior dos enganos que a gente pode cometer, que é o de matar a gente mesmo. A psicometria, ela revela toda essa situação, é uma mediunidade extraordinária. E aqui a gente encerra deixando o nosso abraço para todos, rogando a Jesus nos abençoar e nos proteger. Muita paz.